Boa. Boa noite, começa aqui mais um Conversa Franca e hoje o tema é educação, pelo seu BNC, o site de política do Amazonas. A gente acompanha diretamente ao vivo pelo BNC Play, no YouTube e no Facebook BNC. Eu converso hoje com Jaci Alice Odani, pedagoga, mestra em educação pela UFAM, doutoranda, escritora, conferencista, com artigos publicados em revistas e jornais da área de educação. Também com Renier Alex, gestor em educação e especialista em novas tecnologias e mídias para a educação, fundador de duas comunidades interessantes, o Grupo Educadores Google e Educadores Inovadores do Amazonas, o Inovam. E a gente começa. Boa noite, professora. Boa noite, Renier. Boa noite. Boa noite. Pois é, a gente já começa aqui com uma informação que chegou hoje, ela saiu nos jornais de hoje, que é o resultado do IDEB. E satisfatório nos pontos, triste em outros, né? Por exemplo, Manaus está em 10º lugar entre as capitais brasileiras, o que é um número, não é o que a gente queria, nono lugar. E, aliás, está entre as 10. Está em nono lugar. Não é o que a gente queria, mas ela já ficou ranqueada, pelo menos. Em compensação, a média do ensino médio ficou 3,5, onde se projetava 3,7. Vamos começar por esse assunto hoje. Bem, o IDEB é um dos instrumentos que vão aferir, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E ele é feito nos anos iniciais, nos anos finais e ensino médio. Então, ele vai dar um retrato, né, de como está a aprendizagem e desenvolvimento das crianças no âmbito institucional escolar. Então, assim, no ensino médio, ele sinaliza uma falta que acontece no problema estrutural da educação brasileira, né? Então, assim, como que chega uma média que em vez de ser 3,7, fica 3,5, né? Então, assim, é de a gente se espantar diante desse resultado tão insatisfatório, não é? Que vai demonstrar um problema de uma conjuntura muito mais abrangente do que sinaliza um ensino de língua portuguesa e matemática, não é? Então, são várias habilidades que são avaliadas e competências do estudante que deixam a desejar, né? E sinaliza então, algo mais gritante. O IDEB ensino médio, ele é o conjunto da obra. E você vê dessa forma? Renier? Sim, o IDEB é muito importante para avaliar o índice, né, de aprendizado dos alunos, principalmente na área de português e matemática, né, que você vai avaliar quanto E que como você recebe essa notícia? A gente recebe não muito otimista, né, que a ideia é a gente sempre estar melhorando no ranking, né, e apesar de a gente ter 26 estados, a gente está em 10º, né, mas a ideia é melhorar esse índice através de várias inovações que a gente pode usar. Eu creio que é o seguinte, o Amazonas passou por algumas mudanças de governo, tivemos aí governos temporão, etc, etc, mas com tudo isso, para o que a gente desenvolve em economia aqui, já era para estar com o IDEB bem melhor. E então, eu creio que a educação começa, de fato, no começo. Não é? Vamos começar com a questão da educação infantil. Eu vejo a educação infantil desde a creche, ela não tem recebido aquela atenção devida. É sempre escolas improvisadas, professores não formados, estagiários ou não qualificados para a educação infantil. Não começa aí o problema da educação brasileira? Sim, a educação infantil ela é recente no Brasil, né? De uma forma, a LDB vai trazer toda uma operacionalização, uma identidade para esse público, né? De 0, inicialmente, a 6 anos, a criança de 6 anos vai para o ensino fundamental, agora é de 0 a 5 anos. A fase creche, que é de até 3 anos, é mais gritante no cenário da política educacional, né? É a primeira meta do PNE, do Plano Nacional, que nós ainda estamos nesse primeiro estágio de democratização. Quer dizer, nem todas as crianças dessa faixa etária têm acesso a uma creche pública, gratuita, né? Então, assim, nós no Brasil não alcançamos nem 50% de atendimento a essa faixa etária. E não vamos entrar nem no mérito da questão da inclusão das crianças com deficiência, que afunila mais ainda. Então, assim, se não investe na base, no início, como é que vai cobrar um resultado lá, né, no ensino médio? Se na base não teve, né? Essa criança não teve acesso à educação infantil. Ela chega no ensino fundamental, nós temos outro problema, que é o analfabetismo no Brasil. E o mais grave ainda, crianças que estão na escola, mas não aprendem a ler e escrever.
E aí o problema vai se empurrando, sexto, sétimo, oitavo, e se chegar ao ensino médio. E aí vamos chegar lá. Vocês não acham, Renier e professora Jaci Alice, que esse problema não exige a educação infantil, não exige uma educação, uma preparação diferenciada para os professores? Não exigem ambientes diferenciados, né? voltados já para acolher conhecimento da vida que virá por aí, preparar o aluno para a vida acadêmica, para a vida escolar? Não exigiria professores diferenciados, espaços melhores, material qualificado, voltado para a educação básica, para a educação infantil? Vou conversar com ele, porque também tem a questão, já de inserir aí as mídias, já dá para inserir? Já. Inclusive, recentemente eu estava participando de uma oficina de robótica, numa escola bem inovadora, e aí a ideia é já iniciar desde o início, aí iniciais da criança, adolescente, o uso de tecnologias como robótica, programação, que deve facilitar o aprendizado de outros componentes, como português, matemática. Isso você consegue entrelaçar, né? E aí o professor teria que responder, teria que estar adequado a colher esse conhecimento. O que é que a senhora diz? A sociedade mudou, né? Nós tivemos uma inclusão tecnológica, digitalizada, enfim. Então, o modelo escolar ainda continua do jeito planejado, de uma forma milenar. Então, a educação ela não pode ser separada da vida. A vida tem que estar dentro da escola e vice-versa. Então, falar em educação é falar de desenvolvimento humano. Então, essa estrutura é que vai endosar esse ideário de educação, de formação humana, né? Então, é muito além de um mercado de trabalho, é desenvolvimento humano, né? Então, assim, o que está sendo feito para propiciar este desenvolvimento, né? Que começa das diferentes infâncias, né? Que não existe uma infância, existem diferentes infâncias em diferentes contextos, não é? Então, é um problema estrutural, né? É formação de professores, falta de formação de professores, é a questão da tecnologia, é a questão de construção de novas instituições. Porque eu acho assim, a senhora percebe que você vai numa escola, vamos limpar a barra do governo um pouco aqui, mas você vai nessas escolinhas que tem por aí, até pagas particulares, você encontra na educação básica, na creche, na educação infantil, você encontra estagiários. E eu vejo que ali é o lugar onde deveria ter mais especialistas, até com melhores salários. Com certeza. Até com melhores salários, porque eu creio que o salário é muito baixo. Vocês, educadores, se queixam disso. Isso é lugar comum na educação. Não é aí que entra o professor super qualificado? Com certeza. Porque trabalhar com geografia, história, sociologia com um rapaz de 17 anos já é complicado. Agora imagine trabalhar com desenvolvimento psicomotor e tal, e da criança com 3, 4 anos. Não caberia melhores profissionais com melhores salários, inclusive, e melhores condições de trabalho? Com certeza. Isso é uma das premissas também sinalizadas pelo Plano Nacional de Educação, começou em 2014, vai até 2024. Então, assim, é sinalizado, isso já vem historicamente sendo construído no Brasil, essa busca da identidade desse professor. Professor voltado para o desenvolvimento da infância, das escolas de infâncias, né, que seriam as creches e as pré-escolas. Então, assim, é de se observar, analisar e se preocupar, né, com essa atual conjuntura que, veja bem, a creche, a gente não pode olhar apenas do cuidado, que é isso que tu está falando, né? Colocar uma pessoa que não tem uma formação para trocar a fralda do bebê. Não. Né? Eu falei assim, porque existe já um desenvolvimento cognitivo. Exatamente. Eu estou falando da cognição, porque eu não estou pensando na creche, na babá, na moça que limpa o chão. Não, eu estou falando da pessoa que tem capacidade de entender a cognição da criança. Uhum. Porque é um negócio interessante ver por esse ângulo. Uhum. Existe uma tríade, né? Que é o cuidar, o brincar e o educar. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que precisa da formação, né? Porque até o professor cuidando, ele está educando. Não é separado, certo. Entendeu? É articulado. Então, precisa de formação, precisa de conhecimento. Agora, falando em formação, só para complementar, o papel do professor está cada vez mudando, né? Hoje já tem frentes de educação emergentes que falam que o professor deve ser mais um facilitador do aprendizado. Sim. Então, como foi falado agora, a infraestrutura, vamos melhorar, vamos comprar computador, a tecnologia ela é só um meio, né? O fim da educação é o aprendizado. Exatamente. Então não adianta eu colocar os melhores computadores, a melhor internet, se a metodologia ativa for mudada na sala de aula. Como a professora falou muito bem, o formato da aula ainda está de décadas, milênios atrás, que
um centro de conhecimento central, né? Todos os alunos estão olhando para um ponto só e não há interação entre eles. Então, hoje, por exemplo, a metodologia ativa no ensino, ela está sendo bem explorada, né? Nas principais universidades, nas escolas inovadoras. É claro que para a massa ainda está, não está como deveria estar o processo. O Alex, parece que o aluno, a criança hoje nasce informatizado, nasce globalizado, e o professor precisa correr atrás disso. É eterna luta, né? Nunca consegue... É eterna luta. Doutora, mestra, é isso mesmo? Tem relação? Veja bem, a gente, as crianças, né, o ser humano, quando ele nasce, ele vai ser imerso em uma cultura, né? Ele vai fazer cultura e vai ser feito pela cultura. Certo. A cultura é todos os aspectos da vida humana. O homem faz, ele é cultura. Então, quando o professor fala, né, sobre a questão, existe um contexto que a criança já sabe, nasce até com e-mail, já vi, já nasce com né, e-mail. Com e-mail, numa sociedade totalmente... Na hora que nasce, faz o selfie da mãe. Já está no Facebook, já tem até Face, que eu já vi, bebê recém-nascido com Face. Então, assim, por que a escola é tão longe tão distante disso? Por que as crianças não gostam de ir para a escola? Por que quando chega na hora, eu não quero ir? Né? O que distancia Por que isso? criaram uma lei que proíbe usar telefone celular na sala de aula? Por que não criaram a lei, querido professor, aliás, querido legislador, para ensinar professor a aproveitar celular como ferramenta de apoio pedagógico? Por que não ensinaram o professor a consultar no YouTube? Vou começar do YouTube? Posso? Posso, né? Fazer nas redes sociais. Existem trabalhos prontos, com exemplos, os de biologia são ilustrados, tem lá tudo certinho. Tem mais... se você, tem o YouTube Edu, né? Se você entrar no YouTube Edu agora e pedir um tema, sai de 1 a 150 páginas daquele tema. Sim. Tá certo? E quando chega na escola, o professor diz, não, na minha escola o aluno não mexe em telefone celular. Deveria mexer e aproveitar para ensinar o aluno a usar a tecnologia da forma correta. É aí o grande gancho. É aí o grande gancho. Tudo bem, para o menino ficar passando outras coisas para os coleguinhas, nem tanto. Mas para ajudar com ferramenta pedagógica, eu acho que qualquer tecnologia é bem-vinda. Eu não sei se passa para mim de vocês. Com certeza. Mas assim, não é muito culpa do professor. Não, tudo bem. Porque às vezes é uma questão de política da organização de não usar, né? Como você falou, às vezes é ter o controle sobre o uso da tecnologia. Mas se surgiu a lei, porque com certeza estava causando problema lá embaixo. É porque é muito mais fácil você proibir do que orientar e controlar o bom uso disso, né? Por exemplo, uma faca, ela pode cortar um tomate, assim como ela pode também cortar um ser humano. Então, na verdade, o uso da tecnologia ela pode ser por bem e por mal. A informação é exatamente isso, né? Sim. A informação e o conhecimento, não sei se a senhora concorda, é exatamente isso, não é? A gente vive numa sociedade... Tem dois polos, né? De informação, né? Uma vez uma estudante de graduação falou assim para mim, professora, o conteúdo está no Google, né? Ela falou. E realmente eu fiquei analisando essa fala solta, né? Que o conteúdo, as informações estão no universo, né? Tá por aí. Então, assim, o grande desafio da educação, um dos grandes desafios da educação é como lidar com essas informações, como o aluno vai entender, interpretar, não apenas decodificar, não apenas de uma forma passiva receber isso, mas como ele vai analisar, será que isso é verdade? Quem diz? Quer dizer, eu acho que isso é educação. E é exatamente isso que eu concordo com a senhora perfeitamente. E aí vem a questão do professor facilitador. O professor está nessa aula para facilitar, para fazer o aluno digerir e diluir essas informações, sabendo ali catalisar qual a melhor, qual a pior informação. Exatamente. Eu creio que ao invés de você usar a faca para cortar a perna do ser humano, ensina a cortar o tomate. Claro. Entendeu? E esse ponto é bem interessante, como a professora falou, as informações já estão lá. E, por exemplo, eu toquei no exemplo agora do YouTube, que tem o YouTube Edu, que tem milhares de vídeos de professores gratuitamente com conteúdo exemplar. Inclusive das melhores universidades, de Harvard, MIT. O seu conteúdo está nas redes sociais, os seus cursos. Eu já acessei nas redes sociais. Já estou na internet, né? Já está lá. Eu acessei você nas redes sociais. Também estamos lá. Nos grupos de educadores. Mas aí o facilitador está justamente para guiar, né, o aluno, o que é melhor de filtrar e absorver esse aprendizado. Tá certo. Eu estou conversando aqui, gente, para não perder o fio da meada, a gente acaba se empolgando porque é fascinante. Fazer educação é fascinante.
com a professora Jacialice Odani, que é pedagoga com mestrado em educação e tanta coisa já publicada e feita nesse segmento. E com o Renier Alex, que é gestor especialista em novas mídias e tecnologias para a educação. Fundou até a comunidade nas redes sociais, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero saber para vocês uma coisa. Aumentar o tempo de permanência na sala de aula resolve alguma coisa? Tipo escola de tempo integral. Aumentar a permanência do menino em contato com a escola resolve alguma coisa? E se a escola não estiver preparada para o menino lá dentro o tempo todo? Veja bem, educação integral é um ideário que nós já temos, né, vários teóricos e sinalizados, é um desenvolvimento totalitário do indivíduo, né? É isso. Certo. Então, para que isso aconteça, uma das estratégias é um tempo maior da criança na escola, no caso, os 2 horários. O problema não é esse, o problema é como se faz. Porque colocar uma criança o dia inteiro sem dar condições, né, de estrutura, de almoço, de atividades complementares que realmente aconteçam, de acordo com a potencialidade que a criança sinaliza. A criança gosta de computador, outra gosta de música, outra gosta de arte. Como isso vai ser operacionalizado na escola? Não é? Nós temos programas federais para isso. O Mais Educação era um desses, né? É o Programa de Desenvolvimento da Escola. Então, existem vários mecanismos. Então, o correto não é aumentar o tempo, aumentar o tempo com conteúdo. Exato. Com qualidade. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas assim, de uma forma que vise o desenvolvimento integral daquela, mas que isso aconteça, né? Tá certo, e não apenas coloque a criança... Eu acho que isso é ponto pacífico, não é, Alex? Olha, assim, eu vou puxar um pouco da sardinha para a área de tecnologia, porque existe um conceito que é o ensino híbrido, que você pode mesclar o ensino presencial e o ensino virtual, né? Então, já que está com dificuldade de ter estrutura física, que é uma escola integral, e de ter profissionais, você pode usar a tecnologia e o aluno continua estudando, independente de estar na sala ou não. Hoje já tem tecnologia para isso. E né? completa meia carga lá e meia carga tecnológica. Ou seja, ele fica integral, mas ele fica uma parte presencial e uma parte online. E aí você me deu uma questão aqui do ensino EAD. Isso. O ensino EAD e os não presenciais diversos, em outras modalidades, eles tendem a ocupar um espaço cada vez maior no mercado. Essa tendência vai continuar nesse crescimento? O EAD, ele cumpre o seu papel ou só serve para estatística, como alguém diz, né? Na verdade, já é uma tendência já, Tomás. Não, a tendência agora que você precisa, a tendência vai... Está crescendo. Crescer. Em 2003, aqui no Brasil, começou uma plataforma muito conhecida, que é uma plataforma open source, né? O que é uma plataforma open source? É uma plataforma gratuita que você pode customizar ela, que é o Moodle. O Moodle. É uma plataforma muito conhecida no Brasil e popularizou a EAD aqui no Brasil, principalmente. E aí, depois dela, começou a crescer, principalmente quando começou o acesso de smartphone, né? Que é as plataformas mobile, né? E aí, hoje em dia, tem muita plataforma gratuita, a maior parte dos cursos, como o Coursera, o Udemy, o próprio Google, né? Tem uma plataforma gratuita para você montar aulas online, que é o Classroom. Então, assim, tem muita variedade de você estudar online e a boa parte não paga, né? Mas aí tem a questão da metodologia, que nem todo aluno, e aí a professora pode complementar muito bem, está acostumado com esse sistema de EAD, porque muda a forma de aprendizado, né? E aí tem aluno que tem uma facilidade de ser autodidata, ele pode se dá muito bem em EAD, mas tem aluno que prefere o professor explicando tudinho para ele. É isso, professora? É interessante essa fala, né, do professor, que vai trazer para nós uma reflexão sobre a questão da individualidade da pessoa humana. Porque, veja bem, como ele falou, nem todos vão, né? Então, assim, por isso é uma das estratégias, né? Então, por que não conhecer essas crianças, estudantes, e, de acordo com esse meio, propor uma educação integral. Mas Exatamente. Quem vai dizer é a escola. Quem vai dizer é a escola. Quem vai fazer o mapeamento do perfil de cada estudante para cada modalidade de educação é a escola. Exatamente. E aí, daí surge o currículo. E aí surge o currículo. Surge o currículo. Aí, olha, sinalizamos música, arte, tecnologia, Então, nesses eixos nós vamos trabalhar. Em qualquer situação, a escola nunca vai deixar esse seu referencial de ensino-aprendizagem.
Eu penso que não. Eu também, né? Eu quero acreditar, né? Na escola. Não, mas ela pode ser interativa, pode ser virtual a escola também. Deve ser, né? Deve ser. A gente foi essa questão assim, gente, uma perguntinha que não deveria fazer, mas não quer calar. É grande o número de analfabetismo digital entre professores ainda e educadores, entre educadores? Ainda tem muita resistência, tem gente que resiste a não querer entrar nessa coisa de tecnologias. Sim. Como é que é? Eu não sei se seria analfabeto digital a palavra, porque desculpa, a gente já está passando, pesado, mas é só para né? completar. Foi pesado. Talvez falta mais cultura digital. Acho que talvez seja mais isso. Quando a gente fala analfabeto digital, é quando você nem, por exemplo, toca no computador ou smartphone. Pois é. Agora, a cultura digital, que é... Pois é, quebrar a resistência cultural que o indivíduo tem de não utilizar tecnologias para absorver a nova cultura digital. Essa resistência é muito grande, não é? Sim, é grande, porém há uma interpretação talvez equivocada da tecnologia. A tecnologia ela veio para te facilitar. Pois é, então né? Ela veio para diminuir o trabalho que você teria de fazer num outro formato. Pois é, então vamos lá. Quem é que vai ensinar para o professor que tem ojeriza de computador que ele precisa entrar na nova realidade da educação, professora? Como é que o Estado resolve essa questão? O Estado tem ferramentas para isso. Uma das ferramentas é a formação continuada, né? A formação contínua, que é em serviço. Né? O professor, ele está trabalhando, ele tem direito a essa formação, ela é um direito federal, diga-se de passagem, de caráter mandatório. Então, ele está trabalhando, ele tem como receber essas formações. Veja bem, o problema não é a tecnologia, o problema é como o uso dessa tecnologia. Né? O professor ele não pode ver separado, né? Ele pode ver assim, poxa, será que eu posso utilizar um vídeo, eu posso fazer um vídeo com meus alunos? Nós estamos estudando sobre os animais da Amazônia. Vamos no zoológico, vamos fazer um documentário, vamos utilizar uma ferramenta, é uma das estratégias. Então, assim, o foco não pode ser... Né? Exatamente. Tem que ter essa consciência. Eu estou querendo dizer que é mais profundo. Não é só sinalizando que o professor não gosta do computador, né? Sim, sim. Mas, assim... ir mais além. O professor é que nem a leitura. Tem que formar alunos leitores, não é isso que falam? Sim, mas e o professor não gosta de ler? Você não gosta de ler. Entendeu? Então, aprende a ler lendo. Aprende então, a escrever escrevendo. Existem uns jargões por aí de que a educação no Brasil está obsoleta ou em um estágio elevado de obsolescência. É um pouco exagerado, mas a gente consegue enxergar alguma coisa disso, não é? Nós estamos numa educação que, como a senhora falou no início, não consegue acompanhar o desenvolvimento da sociedade hoje. Eu vou dizer assim, existe um teórico que eu estudo, que se chama Vygotsky, e eu tenho dedicado a minha vida, né, a estudá-lo. E ele é um teórico russo, né, que então ele vai sinalizar que tudo tem uma história, não é? Nada vai brotar do nada. Exatamente. Então, assim, por que é que nós estamos nessa situação na educação brasileira? Não é? Como se deu esse percurso? E aí vai abrir várias frentes. A história das formações no Brasil, como tem se dado a EAD no Brasil, não surgiu agora, não é? Já vem fruto de um processo de historização. Desde o ensino por correspondência até... A mesma coisa que poxa, tem tantos estudos sinalizando a questão da alfabetização e letramento no Brasil, porque nós temos crianças que estão no 5º ano, quando sabem processar uma palavra, decodificar, elas não sabem o sentido dela. Quer dizer assim, não basta... Isso já é Paulo Freireano, né? Exatamente, né? Isso então, é Paulo Freireano, né? A leitura do mundo está ligada... precede a leitura da vida. Exatamente. Então, assim, são questões que... E isso é dito há tanto tempo e não consegue chegar dentro da escola. Né? Quer dizer, existem muito, inclusive no Brasil, né? Nós temos o grande, né? Como você falou. E existem outros teóricos, outros professores que se dedicam a isso. E por que acontece? Não é? Será que essas instituições, universidade, secretaria, governo federal, escolas, por que existem uma dissociação muito gritante entre o que é dito na universidade e quando o professor chega para lecionar, são mundos opostos. Né? Não o grande desafio é articular o conhecimento com a prática. Exatamente. Isso é formação. Legal. E as comunidades que vocês têm, elas tentam resolver essa questão, diminuir essa distância?
Uma que a professora falou agora, um exemplo, é que falta essa integração, né? Vamos dizer, da academia, universidade, escolas. Você é do Educadores e Inovadores do Amazonas, né? É. E a finalidade é mais ou menos aproximar? Sim, a gente quer aproximar educadores, inovadores do Amazonas, e como uma comunidade, justamente para não depender de uma instituição ou de terceiros para impactar a educação, né? Tem muito professor que às vezes reclama, não tem internet, não tem computador, ou alguma coisa assim. Eu falo, o que você pode fazer para inovar nesse sentido, né? Então, a comunidade tem esse objetivo. A gente está recente, né? Começou esse ano, mas já está um movimento bastante interessante, pensando que já E os professores recebem algum tipo de... Vocês atualizam o conhecimento dele nesse sentido? A gente tem um grupo WhatsApp bem acalorado, né, de discussões sobre soluções inovadoras, não tecnologia só, mas inovadoras, voltado para a educação. E todo mês a gente faz um encontro presencial para discutir algum tema que está mais em tendência, né? Por exemplo, esse mês de setembro nós vamos discutir sobre o mês amarelo, que é voltado ao suicídio, mas só que a gente vai botar com foco em educação. O que a gente pode fazer, que tem relato de professores e alunos que são muito pressionados pela sociedade para atingir nota 10 ou então para ser o melhor aluno, o melhor professor, e acaba tendo problemas emocionais com relação a isso. Então, esse mês nós vamos discutir sobre isso. Sim. Além disso, nós temos oficinas. E é oportuno para caramba. A gente tem oficina também. Sábado agora a gente tem uma oficina de robótica. O aluno começa, vou voltar para você, o aluno começa, a pessoa começa na escola, carregar essas culpas e leva para a vida inteira, não é? E também não poderia perder essa oportunidade, que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo, não é? E o suicídio no Japão, né, esses últimos 10 anos, teve uma margem recorde no mundo. Se você vai ver, professor, lhe ajudando e absorvendo também, o Rio Grande do Sul é um estado que apresenta muito número de suicídio, não é? Pois é, porque assim, veja bem, a cobrança, tem pessoas que conseguem seguir a vida sendo cobradas, né? Mas nem todos. Nem todos. Não é? Então é aquela questão da individualidade que Exatamente. a gente está conversando. E aí a oficina de robótica vai mexer... Porque, tocando nesse assunto, parece que aqui eu ouço falar sempre que a gente tem sido um polo de robótica. O Amazonas é um estado que... E aplica-se isso na educação. Como é que faz lá, meu filho? Olha, como eu disse, todo mês a gente faz oficina. Por acaso esse foi um tema de robótica, depois teve um tema sobre programação. E, na verdade, isso a para comunidade... professores? Para educadores, em geral, né? Educadores em geral. Por exemplo... Vamos tirar o professor, vou colocar... Educador fica bem amplo, né? Bem amplo. É que nem falar jornalista, falar comunicador. É então, assim, a gente fala educadores porque tem muita gente que quer ajudar a educação, mas não é da área diretamente como professor pedagogo. Mas, assim, tem as oficinas que ajudam os professores a dominar essas tecnologias e inovação. Você falou numa referência de indústria, a gente pode tocar no assunto de indústria 4.0, que tem ligação direta com a educação 4.0. O Amazonas tem potencial muito grande para ser um polo de tecnologia, não só na Zona Franca, como vem há mais de 50 anos e a gente está aí segurando isso, né? Deixa eu só fazer uma explicação aqui, que a indústria 4.0, a educação 4.0 é a quarta revolução industrial, né? A primeira, a segunda, nós estamos na quarta. Chama-se 4.0 e ela está ligada à educação hoje, pelos meios das ferramentas que já colocamos aqui. Eu digo mais o seguinte, o professor, para melhorar, além criar currículos diferenciados, além de para a indústria 4.0, também para outras vocações, tipo a gastronomia, para o turismo, para a produção de alimentos. Não é uma estratégia para tornar a escola mais atrativa, mais útil também para o menino e fazer com que o rendimento escolar melhore? Sim, existem tendências aí de muitos estudiosos que tem profissões que nós estamos estudando, que ao se formar ela morreu, na verdade, né? Por causa da indústria 4.0. Então, por causa da robótica, a IoT, que é a inteligência das coisas, o mundo está caminhando para isso. Então, tem certas profissões que você está estudando, que é 4, 5 anos, quando você se formar, aquela profissão não existe mais. Né? E isso é um problema. Sim, e criar currículo mais voltado, diferenciado, ou mais regionalizado, eu não sei como é que a senhora consegue perceber uma mudança no currículo para poder melhorar, facilitar a educação. Mudança no currículo, acho que o currículo, como eu falei, né, ele tem que nascer
da escola, mas articulado com o mercado. Com a e vocação da região. Exatamente, com a regionalidade no Brasil, né? Aqui da Amazônia, do Amazonas, da região norte, nordeste, centro-oeste, etc. Eu penso que o grande ganho seria um projeto humano que satisfazesse o desenvolvimento, a potencialidade daquela criança, mas em contribuição com o social, com a sociedade. Então seria uma união, um vínculo que seria imprescindível, porque a sociedade ganharia e a criança também. O que não se pode, na minha visão, é ter uma padronização rígida de um modelo engessado e a criança ter que tentar se adaptar a isso. Quem não se adapta está fora, né? Está excluído. Não é? Então, assim, tem que pensar com muito cuidado. É a educação libertadora para a vida, não é? Para a vida, para si. A educação é para si. Eu vejo, para mim, a educação primeiro para mim. No meu caso, já estou com 5.0, não é? Eu já estou acima da Revolução Industrial. Eu tenho a idade da Zona Franca, podem rir à vontade. Então, eu já vejo a educação como um ato de prazer. Mas, para alguns, é obrigação. E por isso que eu te fiz essas perguntas todas e estamos falando sobre isso aqui o tempo inteiro. E eu vejo, assim, no que se passa, quem está fora percebe de pronto que a educação é mal gerenciada. Aí vejamos bem, eu te especializo para ser historiador, com mestrado em História, e você vai lá, assume a função de gestor da escola. Tem outra questão, o ministro da Educação é uma indicação política e não de carreira. E aí vai toda a escala, ministros, secretários e tal. Não precisa ser especialista em educação e nem gestão educacional para perceber que aí é um grande problema. É um grande problema e não está vinculado com a questão da gestão democrática que nasce lá na Revolução Industrial, não é? Então, um dos primeiros princípios é que a gestão seja democrática, ou seja, existem vários estados na região do Brasil que já acontece seleção, prova para... Aqui no Manaus teve uma experiência desse tipo, em que as pessoas, os professores, fariam provas, né, para assumir determinados cargos, entre eles o de gestor. Falar nisso, você falou que teve numa certa gestão alguém que fez isso. Sim. Prova para gestor, qualificou para gestor. Você tem acompanhado os planos de governo Sim. do presidente da República, dos governadores de todos os estados, não só do nosso? Vocês têm olhado, têm entendido, compreendido? É um pouco antagônico, né? Assim, não se pode falar sobre educação militarizada e, de repente, colocar no plano de governo uma autonomia. Então, assim, são lados opostos. Eu já li todos os planos, né, dos candidatos à presidência e deixam muito a desejar, né? Inclusive na questão da mais inclusão. para agradar o eleitor do que... É um discurso que já vem sendo dito, né? Escola de tempo integral, merenda na escola, fardamento e tal. Muito. Plano de carreira que nunca sai. Superficial. Nem plano de carreira eu vi. Tu lesse algum? Eu acho que é mesmo nessa linha aí, né? De construir mais escola, de contratar mais professores, de aumentar salário. Você viu o do Amoedo já? Não cheguei a ver como é que... Veja bem. Candidato. Desculpa, brincadeira. Pode continuar, professora. Não, veja bem. É interessante as pessoas que estão assistindo, né? Inclusive, se atenta, entra no site do Tribunal, do TSE. Lá estão as propostas dos candidatos. As pessoas saber mais ou menos o que está acontecendo, o que eles propõem. A questão da educação infantil eu vi latente na maioria dos candidatos. Então, assim, vou construir creches, sim, isso já está na lei, né? Isso é lei, né? Então, tipo assim, o que ele tem que fazer é cumprir, dar garantia legal para que seja efetivo, né? Porque está na lei, tá. Então, meta 1 do PNE. Então, tipo assim, lá tá, democratizar, construir creche, construir pré-escola, né? Para que todos tenham acesso. Isso não é de A, B ou C, tá na lei. Porque... Mestre, é o seguinte, ele também, a gente sabe que eu sou educador também, e o salário é muito baixo. Mas quando você fala em educação, sempre fala em construir escola, aumentar salários, aparelhar de tal forma, mas nunca debate que nós estamos debatendo aqui, que é a questão da cognição, da educação, né? do plano educacional, da capacitação do indivíduo como aluno e como cidadão. E eu não vi isso em plano nenhum. Você começou aqui, né, esse bate-papo dialógico,
né, falando sobre o IDEB. E aí a pergunta que não quer calar, por que o Brasil tem um sistema nacional de avaliação tão sólido como o IDEB, mas não tem um sistema de educação que ainda está sendo construído, não é? Então, por que avaliar? Olha, isso é outra falha. O que não está pronto. É essa a sua avaliação? Exatamente. Por que avaliar o que não está pronto? Exatamente. Como é que vai... Isso já começa errado. Já está errado desde o início. Alex? Eu acho que toda avaliação, a ideia é verificar os problemas e aí fazer um diagnóstico e uma solução, né? Então, é a doença, é a vacina. E aí tem que agir rápido, porque os alunos estão aí, estão estudando e eu vendo uma linha mais prática de entender assim, aquilo que eu aprendi, tentar aplicar o mais rápido para poder aprender. Estudos dizem que quando você consegue colocar em prática, a ideia é você aprender aquele conhecimento. Então, essas avaliações que são feitas, que é claro que é para medir, né, o índice de aprendizado, e tem N tipo de avaliação, mas elas têm que ter uma ação prática do que aconteceu. O índice foi baixo, o que eu vou fazer a respeito disso? Não esperar um ano para fazer uma reunião, para analisar e fazer uma ação imediata, né? Exatamente. Eu passaria a noite inteira conversando com vocês, né? O tempo urge, mas a gente tem muita coisa a explorar. Mesmo assim, eu queria te fazer umas perguntas finais. Assim, Alex, quais são os teus novos projetos? O que um rapaz da sua idade está pensando para a educação brasileira? O que você está mexendo aí para trazer de positivo para a nossa educação no Amazonas? Bom, Tomás, nós, como eu disse, a gente criou uma comunidade chamada Educadores Inovadores do Amazonas, né? Eu acredito que essa comunidade está impactando vários educadores de várias instituições aqui no estado. Nosso foco é o Amazonas, porque muito que a gente discute, vê em eventos, a gente vê muito análise nacional e internacional, mas as pessoas não enxergam aqui o interior do Amazonas, que está aqui do lado, que na verdade, para mim, o Amazonas é o interior, não é Manaus, porque se você comparar Manaus, que é um município, e os outros 61 municípios, é completamente diferente. Não tem nada a ver. Aí as pessoas falam, não, nós temos Zona Franca, nós somos desenvolvidos, mas vai para o interior, é completamente diferente. Por que a gente não foca no interior, aqui do lado, com soluções inovadoras para a educação impactar? Não esperar pelo governo, ou por empresa, ou pelos pais, enfim, tentar fazer nós mesmos, né? Então, assim, os educadores estão se juntando para isso. Então, tivemos um projeto chamado Edu Ribeirinho, que, aliás, foi um militar, né, que teve a ideia. Por isso que eu chamo educadores é mais amplo, porque várias pessoas podem participar. Não tem um estereótipo de falar que educador é só professor, pedagogo. Só não tem formação acadêmica. Você mesmo acabou de falar que é um educador. Sim. Então, assim, esse militar teve uma ideia, por causa de uma necessidade que ele viaja no interior, de levar tudo que a gente fala e discute no grupo aqui em Manaus, levar para o interior. Então, a gente alugou um barco e levamos os educadores lá. E aí tem uma mão de via dupla, né, que os alunos vão ter acesso algo que dificilmente teria, né, como robótica, programação, tudo de novidade tecnológica, e os educadores irão saber a realidade do Amazonas, que esse é o Amazonas. Né? Então é isso que a gente está buscando, impactar e o mais rápido possível ter esse retorno. Eu te parabenizo e agradeço a tua presença aqui, desejo boa sorte no teu trabalho, eu sou entusiasta do teu trabalho, e de todas as formas de educar. E a professora mestra Alice, o que faz nesse momento? Quais são os seus projetos? Terminar a tese, né? Defender. Doutoranda em educação. E o teu trabalho é sobre creche e inclusão, né? Tá explicado agora, né? Tá muito explicado com o enfoque da teoria histórico-cultural, que é Vygotsky, e terminar o doutorado e ano que vem com a minha orientadora, a professora doutora Valéria Weigl, e também queria salientar aqui também o grupo de pesquisa do GEP da UNB, que também estuda, faço parte, professora doutora Patrícia Pederiva e todo o grupo, e que tem se dedicado a estudar a questão da educação sobre esse olhar vygotskiano. Então, terminar a tese e ter um projeto de formação voltado para isso. Agradeço a sua participação também aqui. Foi muito bom conversar com vocês dois. A gente pode conversar outra hora em outro lugar, pode vir aqui outras vezes. E conversamos hoje com Alex Renier e Jaci Alice. Ele especialista em mídias digitais para a educação, novas tecnologias, e ela mestra e doutoranda em educação. Foi uma honra estar com você. O BNC volta na quinta-feira, às 19 horas, aqui neste canal. Você acompanha pelo YouTube BNC ou pelo BNC Play no YouTube e no Facebook.
A gente volta quarta-feira e eu espero vocês aqui.